Fala galera, eu sou o professor Asli de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do XP Resolve, esse projeto massa que a gente vai simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. E no vídeo de hoje nós temos a questão da prova de 2014, logo de segunda aplicação. Veja só, a gente sempre chama a sua atenção para você ficar de olho e à medida que você responde questões, obviamente você aí está dando um show em relação a isso, você vai percebendo alguns padrões na forma de cobrar, na forma de perguntar, autores que aparecem, expressões que surgem no texto. Concorda comigo? Veja só, se você observar a referência do texto, ele fala de um texto chamado Os Sentidos do Trabalho, ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Até aí talvez não tenha chamado sua atenção, mas eu queria que você prestasse atenção em um detalhe. O autor do texto, que é o cara chamado Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, ele é um importante sociólogo brasileiro. Ele lida muito com questão de sociologia, geografia, que são temas que dialogam bastante, né? Principalmente em relação ao trabalho. O Ricardo Antunes ele fala muito esse aspecto da questão do infoproletário e principalmente um processo de depreciação das relações de trabalho. Veja, eu nem olhei o texto, não sei nem do que está falando, mas só de lembrar do Ricardo Antunes você já tem um ponto de vista específico aqui. Você está entendendo? Agora vamos para o texto, ó. A introdução da organização científica taylorista, e aí eu estou falando de modelo produtivo, lembra? Taylorismo, Fordismo, primeira metade do século XX, trabalho repetitivo, divisão de tarefas, isso é taylorismo puro, divisão do trabalho braçal, a questão do gerente. Lembra toda aquela imagem do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos? É mais ou menos aquilo. Ó. Então, a introdução do taylorismo no trabalho e a sua fusão com o Fordismo acabaram por representar a forma mais avançada da racionalização capitalista no processo de trabalho ao longo de várias décadas do século XX. E aqui, principalmente, até a primeira metade, né? Porque sabe muito bem que pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão emerge como potência, principalmente em relação ao trabalho, e modelo produtivo. E você vai ter, por exemplo, nesse contexto, o surgimento do toyotismo, modificando e colocando para trás o modelo taylorista e fordista e trazendo a ideia de just in time, a produção sob demanda, redução de estoques e aumento do maquinário, da tecnologia, exige mão de obra mais qualificada, ou seja, é um outro contexto. Mas veja, o tema aqui está falando sobre taylorismo e fordismo, tá? O objetivo desse modelo, taylorista e fordista, de organização do trabalho é o alcance da eficiência máxima no processo produtivo industrial. Concordamos. Para tanto, é necessário o quê? Veja, olha o que ele vai colocar, né? Adotar estruturas de produção horizontalizadas, privilegiando terceirizações. Gente, olha como é importante ter essa noção de tempo, né? Se tem aqui, por exemplo, século XX, eu tenho o Fordismo no início e o Taylorismo, beleza? Aqui no meio, eu tenho, na segunda metade, a ideia do toyotismo. E aí eu vou ter, principalmente, já na segunda metade do século XX, ali para os anos 70, um fenômeno que se usa nas ciências humanas, a ideia de um neoliberalismo, dessas políticas neoliberais. E é só nesse período, anos 70, anos 80, no Brasil, isso vai acontecer durante o governo FHC, lá nos anos 90. E, consequentemente, a gente vai acontecendo isso até hoje, que é esse fenômeno do neoliberalismo, né? Então, dentro dessa ideia de terceirização, é um fenômeno dessa época. Veja quanto está distante aqui do que ele está discutindo no texto. Consequentemente, falso. Decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, complementares na construção do produto. Gente, é exatamente esse o modelo e a ideia do taylorismo. Tarefas mais curtas. Lembra que eu falei do Charlie Chaplin em tempos modernos? Produção de tarefas repetitivas, mais curtas, o trabalhador faz exatamente aquilo para tornar a coisa mais eficaz, a produção cada vez mais rápida. Muito diferente daquele modelo de manufatura e artesanato que existia muito na Europa e no caso dos Estados Unidos, né, da virada do século XIX para o XX, beleza? Então, nosso gabarito, letra B, beleza? Mas vamos olhar as outras, só para fazer encarno de consciência. Outorga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho, para eles definam o ritmo de execução de suas tarefas. Sério que durante o taylorismo
e o Fordismo é o trabalhador que escolhe a jornada de trabalho? Muito pelo contrário, né? Se você estudou Revolução Industrial e esse processo durante o século XX, sabe muito bem que a exploração é cada vez maior. Obviamente, não é outorgado ou dado ao trabalhador essa possibilidade. Requer trabalhadores qualificados. Olha a importância que eu falei aqui para você, de você identificar. Se você tiver essa noção aqui, você gabarita qualquer questão desse assunto, velho. Requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para oscilações de demanda. Isso aqui é toyotismo. Vai exigir cada vez mais trabalhadores multidesk, né, que possam realizar inúmeras tarefas. Não só aquele trabalho do Fordismo, se você lembrar do Chaplin, ele faz só uma tarefa. É puxar uma alavanca, é apertar um parafuso, é girar uma manivela ou algo do tipo. Beleza? Consequentemente, falso. Procede a produção em pequena escala, é falso. Se eu estou falando de Fordismo, produção em larga escala, produção em massa, geração de estoque, já matei daqui, ó, mantendo os estoques baixos e a demanda crescente. Isso, de novo, é toyotismo. Viu como é tranquilo? Só preciso que você perceba as nuances de cada período. Questão simples, tranquila, que obviamente a gente vai gabaritar junto, beleza? E aí, curtiram o vídeo? Espero que a gente se veja na próxima. Valeu, gente. Até mais.